Fala pessoal, aqui é o professor Caio e chegamos a mais um vídeo da nossa série explorando as funções matemáticas por meio de experimentos práticos. E nesse vídeo vamos falar sobre a relação entre a função exponencial e a matemática financeira, os nossos juros compostos. Então roda a vinheta e bora lá! Os juros compostos são um dos conceitos mais importantes da matemática financeira e exercem uma grande influência na sociedade. Para quem investe, os juros compostos são aliados poderosos, fazendo o dinheiro render ao longo do tempo. Por outro lado, para quem contrai dívidas, podem se tornar um problema. Por exemplo, uma pessoa não pagou a fatura do cartão de crédito. Os juros compostos fazem com que essa dívida cresça exponencialmente. O poder dos juros compostos, ele movimenta o mercado financeiro. É a base do crescimento de fundos de investimento, financiamento, expansão de empresas, desenvolvendo a economia e gerando empregos. Por isso, compreender o funcionamento dos juros compostos é fundamental para tomar decisões financeiras conscientes e que possamos usá-lo a nosso favor, poupando e investindo cedo. Matematicamente, os juros compostos se diferem dos juros simples, pois incidem não somente sobre o capital inicial, mas também sobre os juros acumulados em períodos anteriores. É o famoso juros sobre juros, gerando um crescimento exponencial daquele valor investido ou emprestado ao longo do tempo. A fórmula básica é M igual a C vezes 1 mais I elevado a T, onde M é o meu montante acumulado ao final do período analisado. C é o capital inicial investido ou emprestado. I é a taxa de juros por período de capitalização, podendo ser uma taxa semanal, mensal, semestral, anual. E T é o tempo, ou seja, o número de períodos de capitalização. Observe que a taxa e o tempo devem respeitar a mesma unidade. Observe que o meu montante varia em função do meu tempo de forma exponencial, onde o tempo é o meu expoente da minha expressão. Vamos agora a um exemplo. Um cliente retira em um banco o valor de R$2.000 para serem pagos após 6 meses. Considerando o regime de capitalização composta e uma taxa de juros de 69% ao ano, o valor a ser pago é de... Os nossos dados. O capital inicial é R$2.000, é o valor que o cliente retirou do banco. A nossa taxa de 69% ao ano, na forma decimal 0,69. E o meu tempo, como dito no enunciado, de 6 meses. Porém, como o regime de capitalização é anual, o tempo deve respeitar a mesma unidade. 6 meses, equivalente a meio ano, metade do ano. Solução da nossa questão aplicando a fórmula montante igual a capital vezes 1 mais I elevado a T, onde capital é 2.000, a taxa I 0,69 e o tempo meio. 1,69 elevado a meio, equivalente à raiz quadrada de 1,69, equivale a 1,3. 2.000 vezes 1,3, R$2.600 é o valor a ser pago. Atenção! A nossa fórmula básica trabalha com 4 variáveis, M, C, I e T, onde temos a nossa variável M, o nosso montante, isolado em função do tempo de forma exponencial. Podemos também, através de operações inversas, isolarmos as variáveis C, I e T, para que possamos determinar o capital, a taxa ou o tempo de determinada aplicação. O capital pode ser dado por M dividido por 1 mais I elevado a T. A taxa pela raiz de índice T de M sobre C menos 1 ou M sobre C elevado a 1 sobre T menos 1. E o tempo pelo log de M sobre C na base 1 mais I, aplicadas as propriedades de mudança de base e divisão do logaritmando, log de M menos log de C sobre log de 1 mais I. Para mais detalhes de como isolarmos as variáveis C, I e T a partir da nossa fórmula básica, segue o link de um vídeo na descrição. Vamos agora para um exemplo onde queremos determinar a taxa mensal do nosso financiamento.
Um videogame é vendido à vista por R$ 2.000 ou a prazo com 400 de entrada e uma parcela de 1.800, 4 meses após a compra. Assinale a opção que apresenta a taxa mensal de juros compostos do financiamento, considerando apenas 3 casas decimais. Vamos aos nossos dados. O nosso montante é de R$ 1.800. É a parcela que eu irei pagar 4 meses após a compra. O capital inicial é o valor que eu estou financiando, que é de R$ 1.600, visto que o videogame custa R$ 2.000 e eu dei uma entrada de 400, restando R$ 1.600 a serem financiados. E o tempo do meu financiamento equivale a 4 meses. Pelo que vimos anteriormente, nossa taxa pode ser determinada por M sobre C elevado a 1 sobre T menos 1. Substituindo os valores, 1.800 sobre 1.600 elevado a 1/4 menos 1. Fazendo os cálculos, a raiz quarta de 1.800 sobre 1.600 é aproximadamente 1,029. Menos 1, determinamos a nossa taxa de 0,029, equivalente a 2,9% ao mês. Observe que o nosso tempo está em meses, então temos aí a nossa taxa mensal do financiamento. E agora eu queria te convidar para um desafio. Que tal criarmos uma ferramenta computacional para resolver exercícios como os anteriores? Vamos juntos! Então, pessoal, temos aqui uma planilha Excel e com o auxílio dela vamos criar a nossa ferramenta para resolver exercícios de juros compostos. Para começar, a gente vai vir aqui em Inserir, Ilustrações, Formas. Eu vou criar aqui algumas formas retangulares, que daqui a pouco a gente vai entender para que serve. Então a gente pode criar aqui algumas formas retangulares, né? O tamanho mais ou menos desse, né? Vou fazer o preenchimento dessa de preto, vou vir aqui e vou criar mais uma, que eu vou fazer o preenchimento dela de laranja, e aqui eu vou Ctrl C, Ctrl V, vou copiá-la algumas vezes. Essa eu vou preencher de cinza, essa eu vou preencher de azul e essa de verde. Depois a gente pode também mexer no contorno, colocar algum contorno, por exemplo, em cada uma delas. A cor também fica a seu critério, é só para a gente diferenciar o que cada uma delas vai realizar. E aqui a gente, dentro da caixinha, a gente vai colocar alguns títulos. Depois a gente pode trabalhar melhor esses títulos, mas vamos colocar aqui, por exemplo, juros compostos. Vamos aumentar aqui o tamanho da letra, centralizar, vamos colocar uma fonte branca, deixa eu colocar em letra maiúscula, juros compostos. Aqui vamos, por exemplo, colocar montante, capital inicial, taxa e tempo, que são as nossas 4 variáveis que a gente trabalha na nossa fórmula básica dos juros compostos. Então, cada uma dessas caixinhas vai servir para a gente estar realizando os cálculos para uma dessas variáveis. Depois a gente pode formatar isso melhor, de uma outra forma, colocar às vezes uma pergunta para ficar algo mais chamativo. Vamos deixar essa parte estética para o final. Então pronto, feita aí as nossas 4 caixinhas, o nosso tema do trabalho, o nosso tema da nossa planilha é falar sobre juros compostos, e a partir da nossa planilha a gente vai poder realizar o cálculo aí do montante, do capital inicial, da taxa e do tempo de determinada aplicação. Então esse mais basicamente vamos chamar aí do nosso menu. Depois a gente continua formatando ele, mas essa é mais ou menos a cara do nosso menu inicial. Vamos criar aqui agora uma outra planilha, uma planilha 2, que eu vou chamar de montante. Depois a gente também vai criar uma planilha para o capital inicial, outra para a taxa e uma para o tempo.
Então, nessa planilha chamada de montante, eu vou vir aqui, vou inserir uma forma aqui em cima, que é uma forma que eu vou chamar de menu. Vai ser um botão que a gente daqui a pouco vai adicionar um link e através dele a gente vai regressar para o nosso menu. Então é para facilitar a gente manipular aí a nossa planilha, né? Então vamos deixar aí um menu que vai ficar fácil para a gente voltar lá para o início da nossa tela. E aqui, para eu determinar o montante de uma aplicação nos juros compostos, o que eu preciso conhecer? A gente precisa conhecer o capital inicial, o nosso valor inicial. A gente precisa conhecer a nossa taxa, né? Vamos dizer aí ao mês, por exemplo, né? Poderia ser ao ano, ao semestre, vamos colocar a nossa taxa ao mês. E a gente precisa determinar o nosso tempo, né? Se a taxa está em meses, vamos dizer ao mês, né? Vamos dizer que o nosso tempo está em meses. Então a gente aí tem o espaço para inserir o nosso valor inicial. Temos espaço para a gente inserir a taxa e temos o nosso espaço aí para inserirmos o nosso tempo. O que é o montante? O montante é capital inicial vezes 1 mais I, que é a nossa taxa, elevado a T, que é o nosso tempo, né? Essa é a nossa fórmula básica. Então aqui eu vou criar uma fórmula que vai determinar o nosso montante. Então o nosso montante vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao nosso valor inicial, que a gente vai estar inserindo nessa célula, vezes, que aqui no Excel é o nosso asterisco, abre parêntese, 1 mais I, que é a nossa taxa, fecha parêntese, elevado ao tempo, né? Observe que aqui, para determinar o elevado, eu vou colocar aí o acento circunflexo e elevado ao tempo, eu vou apertar, né, a nossa célula F9 ali, que é a célula responsável pelo tempo. Então vamos lá. Por enquanto, obviamente, ele não tem nada calculado, mas se eu inserir um valor inicial de R$1.000 a uma determinada taxa de 5%, e vamos comunicar aqui para ele que esse valor é um valor percentual, né? E num determinado tempo de 2 meses, ele vai fazer o cálculo aí do meu montante. Agora o meu valor inicial é 500, numa determinada taxa de 10% no tempo de 4 meses. Então ele agora vai refazer aí o cálculo do meu montante, né? Então esse é o valor, né? A fórmula que a gente criou para, alterando o meu valor inicial, alterando a minha taxa e alterando o meu tempo, a gente determinar o nosso montante. Nós vamos agora selecionar aqui algumas células, né, e vamos mesclá-las e centralizá-las, né, para ficar uma caixa aí um pouco maior. E nessa célula eu vou escrever o seguinte: eu quero que nessa célula apareça o resultado aí do meu montante. Então eu vou criar uma frase, né, abre aspas, né, para ele aparecer a frase: o montante é, eu vou dar um espaço, fecha aspas. Aí eu vou escrever o meu E comercial, né, para eu conseguir misturar aí a frase com o meu número da minha célula do montante. Vou selecionar a minha célula aqui do montante, vou fechar o meu E comercial, vou abrir mais uma aspas, vou escrever reais. Fecha aspas, Enter. Observe que o montante é de R$ 732,05, que é justamente o valor que aparece aqui. Se eu mudar lá o valor inicial para 1.000, o meu montante vai mudar aqui embaixo e ele também vai mudar aqui na minha célula, né? Vamos aumentar um pouquinho aí o tamanho da nossa letra e vamos pintar a nossa célula de laranja, né? Que era a nossa cor aqui do montante no menu inicial, né? Então observe que à medida que eu vou mudando aqui o valor inicial, ele vai mudando o valor do montante, ele também aqui dentro da nossa célula muda o valor do nosso montante, se eu mudar o valor da taxa, da mesma forma. Só que observe que aqui ele aparece com muitas casas decimais, né? Então aqui ele está com 5 casas decimais, aqui agora ele já está com 5 também, aqui manteve 5,
antes ele estava com 2, né? Então observe que as casas decimais não estão padronizadas. Então, para melhorar isso, aqui embaixo eu vou criar uma célula que vai arredondar o valor do meu montante com determinado número de casas decimais que eu escolhi, né? Então vou dizer que eu vou arredondar aí para 2 casas decimais. E aí aqui na minha célula, ao invés de selecionar essa F11, que era onde estava o meu montante, eu vou selecionar essa F12, que é onde o meu montante vai estar arredondado, né? Porque independente aí do valor que eu colocar, fica padronizado aqui na célula principal com 2 casas decimais, né? Podemos também pegar esse valor do inicial e padronizar ele como dinheiro, né? E aqui na taxa a gente pode indicar para o nosso usuário que a taxa tem que ser dada em porcentagem, certo? Agora vamos voltar lá no nosso menu inicial e a gente vai criar um link, né? Por isso que a gente fez essas caixinhas aqui, e aí a gente vai clicar com o botão direito na nossa célula e a gente vai vir aqui na função link e a gente vai linkar ela com uma planilha, né, do nosso documento. Então, colocar neste documento. E a gente vai clicar aqui em montante, que foi a planilha que a gente acabou de criar. Então, aqui no nosso menu inicial, quando a gente clicar aqui dentro aí do nosso quadradinho laranja, ele já vai abrir a pasta do nosso montante. E por isso que a gente criou também essa plaquinha de menu, porque a gente vai linkar ela agora com o nosso menu, porque quando eu tiver aqui na planilha montante, eu posso voltar para o meu menu inicial. E agora a gente vai repetir este processo para o capital inicial, para a taxa e para o tempo, né? Lembrando que para determinar cada um deles, a gente vai precisar de variáveis diferentes. Então a gente vai ter que mexer nessas informações aqui e também na nossa fórmula, como visto anteriormente. Então vamos lá, dá uma acelerada aí no vídeo e faça comigo o seu trabalho. Pronto. Então agora eu já tenho criadas aqui as minhas planilhas do montante, capital inicial, taxa e tempo. Observe que em todas elas eu já inseri os meus links, né? Então quando eu clico no montante, ele vai para a planilha correta, voltando aqui para o menu, capital inicial, taxa e o nosso tempo. Observe que cada uma delas vai trabalhar com as variáveis específicas. Quando eu quero o montante, eu preciso inserir o valor inicial, a taxa e o tempo. Quando eu quero o valor inicial, eu preciso inserir o montante, a taxa e o tempo. Quando eu quero a taxa, eu preciso inserir o valor inicial, o montante e o tempo. E quando eu quero o tempo, eu preciso inserir o valor inicial, a taxa e o montante. Mas observe, né, que todas elas estão dando aí o mesmo valor, porque eu estou mantendo a mesma fórmula, né, que é a fórmula que a gente tinha determinado para o montante. Mas a fórmula para o capital inicial, para a taxa e para o tempo são diferentes. Então, a gente precisa determinar agora as fórmulas corretas para o capital inicial, para a taxa e para o tempo. Então, vamos lá. O capital inicial ele é dado pelo montante dividido por 1 mais a taxa elevada ao tempo. Então, eu vou pegar aqui o meu montante dividido por a parênteses 1 mais a minha taxa elevada ao meu tempo. Então, agora sim, a gente vai ter o valor correto aí, inicial, inserindo o montante, a taxa e o tempo. Vamos fazer a mesma coisa para a taxa e para o tempo. A nossa taxa era dada pelo montante dividido pelo capital inicial, elevado a 1 sobre o tempo, menos 1. Essa era a fórmula da taxa que a gente observou no início do vídeo. Então, a gente vai pegar aí, abre parêntese, montante dividido pelo valor inicial, elevado a 1 dividido pelo tempo menos 1. Então, aí agora a gente tem o valor da nossa taxa. Aqui ficou faltando um outro parêntese. Então, a gente tem agora determinada a nossa taxa.
E por último, o nosso tempo era dado por uma divisão de logaritmos. Então a gente tinha o log base 10 do montante menos o log base 10 do capital inicial divididos pelo log base 10 de 1 mais i, que era a nossa taxa. Então agora aí a gente tem também o cálculo do nosso tempo, correto? Uma observação importante na taxa é que, como definimos a taxa final em porcentagem, a nossa fórmula está calculando a taxa em forma decimal, né? Então aqui a gente vai mexer um pouquinho na nossa fórmula. Antes de arredondar, a gente vai multiplicar por 100, porque aí ele vai passar o decimal para porcentagem, né? E o 0,0378 aqui já aparece certinho para a gente como 3,78%. Então, pessoal, essa é a nossa planilha. O que a gente pode fazer agora é personalizar, né? Trabalhar no design do nosso menu, das nossas abas. Uma coisa que eu acho interessante também é a gente ocultar essas células onde a gente determinou as fórmulas, né? Visto que as fórmulas já estão aparecendo ali na nossa, o resultado, né, já está aparecendo aqui na nossa caixa principal, então fica um pouco mais limpo aí para o usuário na hora dele estar utilizando a nossa planilha, né? A gente também pode pedir para não exibir linhas de grade e título. A gente também pode vir aqui em layout da página, inserir um plano de fundo, né? Então a gente pode personalizar a nossa planilha. Vou mostrar agora para vocês uma planilha já pronta, né? Então a gente tem aqui agora uma planilha já finalizada, que é basicamente o que a gente acabou de fazer, mas eu já dei uma trabalhada melhor nela, nas informações, né, no design, nos títulos. Então aqui, ó, eu criei um título, né, a mágica dos juros compostos, algo para ser chamativo. E ao invés de simplesmente, né, falar montante, capital inicial, taxa e tempo, eu criei algumas perguntas, né, para ficar mais instigante, mais chamativo para o usuário. Então, sei quanto eu quero investir, conheço a taxa e o tempo, quanto irei resgatar no futuro com a minha aplicação, né? Então é o montante que você quer descobrir. Sei quanto quero resgatar no futuro, conheço a taxa e o tempo, quanto tenho que investir hoje, então qual que é o meu capital inicial. Sei quanto eu quero investir hoje, quanto eu quero resgatar no futuro, o tempo que o dinheiro irá render, qual taxa de rendimento deve ter o meu investimento, então aqui eu quero descobrir a taxa. E por fim, quanto eu quero investir hoje, resgatar no futuro eu sei. A taxa de investimento eu também conheço, por quanto tempo eu preciso deixar o meu dinheiro rendendo, né? Então a gente trabalha um pouquinho melhor aquelas informações, né, para ficar mais bonita, né, e mais chamativa também a nossa planilha. Então clicando aqui, por exemplo, no montante, vamos lembrar daquele nosso exercício lá no início do vídeo. A gente dizia o seguinte, a gente tinha um valor inicial investido de R$2.000 a uma taxa de 69%, né? Só que lá não era ao mês, lá era ao ano. E a gente tinha um tempo aí de 0,5 ano. E aí o resgate, né, o nosso montante será de R$2.600, que é justamente o valor que a gente havia encontrado lá no nosso exemplo inicial. E se a gente agora fizer o exemplo lá da taxa, lembre-se que a gente tinha um montante de 1.800, um capital inicial de 1.600, num tempo aí de 4 meses. E a nossa taxa de 2,99% ao mês, que foi o que a gente achou aí no nosso segundo exemplo resolvido no início do vídeo. Então, de forma bastante interessante, a gente conseguiu construir uma planilha que nos auxilia a encontrar aí montante, capital inicial, taxa e tempo de determinada aplicação. Então é fazendo na prática aquilo que a gente tinha visto na teoria, né? A gente tem agora as ferramentas computacionais ao nosso favor para resolver de forma mais ágil, né, todo aquele conhecimento teórico que a gente adquiriu na função exponencial com a aplicação dos juros compostos. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar na descrição um link
com este modelo de planilha já pronto e até o próximo vídeo. Um abraço.